Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe, queridos, que então não importa as dificuldades da vida, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Romanos, ele deixa claro e ele coloca algumas situações, morte, espada, o que quer dizer isso? Perseguição, ou seja, ele fala, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Não o amor que nós sentimos por Cristo, mas sim o amor de Cristo por nós. Nem a angústia, nem a perseguição, nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada, nem o perigo, nem a espada podem nos afastar do amor de Cristo por nossas vidas. E ele completa dizendo que em todas estas coisas, estas quais, as que ele citou há pouco tempo, nada destas coisas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por quê? Por aquele que nos amou. Amém. Então ele começa a falar, nada pode nos separar deste amor, e por causa deste amor, nós podemos vencer todas estas coisas. Amém. Todas elas. E aí, quando eu estava lendo esse versículo hoje à tarde, e falando, Deus, esse versículo é lindo, mas o que o Senhor deseja transmitir para o meu coração e para a igreja nessa noite? E ele me fez lembrar de Isaías 53, que é um dos versos mais lindos da palavra. Eu acho legal Isaías 53, porque Isaías ele profetiza 750 anos antes de Jesus Cristo. Isaías ele é antes de Jesus Cristo, e ele profetiza, Isaías 53, ele profetiza como se as coisas estivessem acontecido no passado. No passado. Isaías 53, ele fala quem deu crédito à vossa pregação, ou seja, ninguém deu bola para aquilo que ele estava falando, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ou seja, mesmo que ninguém desse bola, o braço do Senhor havia se manifestado. E ele falava de Cristo Jesus aqui. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer de formosura e tal. E ele fala ali no versículo 3, que ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Versículo 4 começa falando que verdadeiramente ele tomou sobre si. Então a gente começa a entender sobre o que o apóstolo Paulo estava falando lá. O apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor dele. Por quê? Porque ele nos amou. Bom, agora aqui ele começa a falar o que ele fez por causa desse amor. E é legal que aqui, no versículo 4 de Isaías 53, ele fala, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Imagine, isso aqui era antes de Jesus, e ele não estava profetizando sobre o futuro. Ele falou, ele tomou sobre si é passado. Porque ele poderia falar, ele tomará sobre si. Se ele estivesse profetizando sobre algo que ainda havia de acontecer, ele falaria, e ele tomará sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levará sobre si. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele tomou sobre si, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Porque Deus ele está fora do nosso tempo, nós já falamos isso algumas vezes aqui. Nós vivemos no mundo e Deus está fora do mundo, então o início e o fim para ele é a mesma coisa. Então a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes que houvesse mundo, antes que o mundo fosse criado, antes que nós mesmos fôssemos gerados. O Cordeiro já havia sido sacrificado, então o plano de salvação é mais antigo que a terra.
O plano de salvação, o Senhor já havia planejado salvar as nossas vidas antes da criação do mundo. Então, quando Isaías fala isso, 750 anos antes de Jesus Cristo, ele fala, ele já levou sobre si, porque Deus em seu coração já havia nos guardado, nos amado e nos libertado, nos livrado de todo o mal, de todas as coisas que podem nos aprisionar, de todas as coisas que podem nos fazer transbordar em miséria, em desgraça, em infelicidade. Ele já tomou tudo sobre ele e nos guardou dentro do seu próprio coração. E ele fala que tomou sobre si as nossas enfermidades. E eu vou ler tudo aqui, depois eu volto aqui para as minhas anotações. As nossas enfermidades e as nossas dores já levou sobre si e nós o reputamos por aflito. O que é isso? Nós o julgamos como aflito. Nós o tiramos para aflito. Nós entendemos que ele era um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelo quê? Pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o quê? Nós fomos. Não é que nós seremos. Nós fomos sarados. Então, amados, quando eu começo a ver isso aqui tudo, eu começo a entender algumas coisas. Por exemplo, a palavra cura aparece pelo menos 3 vezes. Quando ele fala que ele nos livrou das nossas enfermidades, ele diz que nos curou. Quando ele fala aqui em Isaías, que ele diz que levou sobre si as nossas dores, aí nós podemos entender dores no corpo, dores na alma. Eu acredito como uma cura emocional. Uma cura espiritual, algo que dói na tua alma, algo que te deprime, que te oprime. Ele levou sobre si já levou sobre si os nossos erros, porque ele fala, reputamos por aflito, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que são transgressões? Olha, tu transgrediu a lei, nós erramos, e ele morreu por isso, e ele foi transpassado por isso, ele foi chicoteado por isso, pelos nossos erros. Depois ele fala que foi moído pelas nossas iniquidades. O que é isso senão pecados? Iniquidades são pecados que nós repetimos e inconsequentemente fazemos, deliberadamente cometemos. Isso são iniquidades. O pecado é quando você erra sem saber, sem errar, mas a iniquidade é uma vida pecaminosa. Então ele nos libertou dessa vida pecaminosa. E ele foi moído por isso, e o castigo que traz paz, ou seja, ele liberta os nossos erros, os nossos pecados, e ele traz paz aos nossos corações. Não é que ele vai trazer, ele traz, é no passado, é no hoje, é no agora, é no presente, ele trará, ele traz hoje para você. Se você não sair daqui hoje com paz no seu coração, está errado. Está errado. E aí fala, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui eu entendo, por suas pisaduras fomos sarados. Eu acredito que é uma cura de toda sorte de feridas, como opressão, feridas emocionais, feridas espirituais, feridas do corpo, doenças doenças que vêm espirituais por causa de falta de perdão, por causa de pecado. Então tudo isso precisa sair das nossas vidas, se nós entendermos o amor dele, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 37, e se nós entendermos Isaías 53, nós começamos a entender o que foi que Jesus Cristo fez. Porque às vezes nós falamos, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? É isso? Legal! Mas às vezes a gente fala isso e a gente não tem ideia do que isso significa. E às vezes nós vivemos uma vida, e falávamos há poucos dias, vivemos uma vida muito aquém disso, uma vida como quem não está nem aí para isso. Ah, que legal, me salvou, show, deixa eu seguir e viver a minha vida aqui. Normalmente essa é a reação que nós temos mediante ao que nós entendemos daquilo que Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo fez todas essas coisas e morreu por cada um dessas dificuldades que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar ainda, e já enfrentamos nos dias passados. Porque enquanto vivermos, nós vamos enfrentar transgressões, erros, pecados de toda sorte, nós somos pecadores.
Enquanto vivermos, nós precisaremos ser curados. Enquanto vivermos, nós teremos feridas emocionais, causadas muitas vezes por um ente mais próximo. Nós teremos feridas emocionais, muitas vezes causadas por amigos que nos traem. Nós ainda viveremos, às vezes, com falta de paz. Porque às vezes nós temos, e algumas pessoas se preocupam com isso, os boletos pegando dia 5, dia 10. Algumas pessoas têm feridas que não curam. Não curam. Eu tinha certa vez uma ferida no meu pé, embaixo do pé. Eu achava que era uma alergia, alguma coisa. E queridos, não curava. Eu vivi 5 anos com aquilo. Sabe quando você já acostumou com a dor? Quando a dor já faz parte da sua vida? Porque ele me rachava o meio dos 3 últimos dedos, chegava a sangrar a meia. E descascava toda essa parte aqui do meu pé. Então era horrível. Era horrível, doía demais. Doía demais, doía para andar de pé descalço, doía para andar de chinelo, doía para andar de tênis, botar um sapato, então era terrível. Para tomar banho doía, para levantar da cama doía, para dormir doía. E eu havia acostumado com aquela dor, porque já havia passado todo tipo de remédio. Ido em dermatologista e nada curava. Um dia eu estava em Nárnia, na igrejinha lá onde nós congregávamos, que era Nárnia, e nós estávamos ali, e houve uma campanha de um pastor que veio de fora. E esse pastor, ele lava os pés do meu pastor na época e diz assim: olha só o que eu estou fazendo, eu estou roubando a bênção de vocês, porque vocês não tratam ele assim. E ele lava os pés do pastor, e ele fala: agora essa água aqui cura, porque ele é um homem de Deus. E eu não fiquei meio assim com aquilo, sabe, tipo... Mas aí o Espírito Santo me tomou e eu falei para ele: pastor, eu tenho um problema no pé há 5 anos, não vai embora. E ele disse: tira o sapato. E eu fiquei com vergonha, porque aquilo era uma ferida exposta, era um machucado exposto, cheirava mal. Mas não era cheiro de chulé, era cheiro de podre. E ele fala: tira. E eu tirei. E ele me sentou na beira do altar, colocou o meu pé dentro da bacia. E aquele homem lava os meus pés. Ele lava os meus pés e depois ele seca e unta os meus pés com óleo. E ele fala assim: querido, acabou o teu problema. Em 3 dias estava seca aquela ferida. Glória a Deus. Sabe, então são feridas que muitas vezes não vão embora, nós não entendemos por quê. Feridas às vezes que são espirituais, amarras do passado que nos prendem, que nos aterrorizam, que nos oprimem. Ah, pastor, tu não era salvo? É claro que eu era salvo. Mas você lembra de Lázaro? O que Jesus Cristo fez? Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro saiu para fora, o que ele fez? Ele deu vida a Lázaro. E qual foi a próxima ordem que ele deu? Desatem-o, desamarrem-o, porque ele estava todo enlaçado, enredado pela morte. Então muitas vezes nós viemos a Cristo da forma que estamos e nós não entendemos que às vezes nós fizemos pactos no passado, até mesmo sem querer. E por favor, não ache assim, tipo, pacto, meu Deus. Não, às vezes são acordos que nós fazemos que acabam nos amarrando no passado e naquela vida que tínhamos. E isso nós viemos para a nova vida, mas fica uma cordinha lá. Você já ouviu falar no laço do passarinheiro? Tem uma passagem bíblica que fala a respeito disso. Quem sabe o que é o laço do passarinheiro? Já preguei sobre isso na igreja. O laço do passarinheiro é aquela corda que eles colocam no pé do falcão, do gavião. Sabe aqueles... não sei se é gavião ou falcão agora. Mas aqueles bichos que... Falcão, né? Tu tira a toquinha e solta e ele caça a presa que tu quer e volta para tua mão. Aí tu vem e põe a toquinha nele de novo. Sabe como é que treina aquele animal? Amarra o pé dele na tua mão. E aí tu tira a toca e solta ele. E ele vai voando. E ele diz assim: eu estou livre, porque ele está voando. E lá pelas tantas, puxa de volta pelo pé. Isso é o laço do passarinheiro. Às vezes acontece espiritualmente conosco. Nós estamos livres. Mas nós não entendemos aquele versículo que Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, ou sereis livres. O problema é que às vezes nós entendemos mais ou menos a libertação de Cristo. Às vezes nós entendemos mais ou menos a salvação de Jesus.
Nós não entendemos a plenitude daquilo que Ele fez. Nós não entendemos o Seu reino manifesto nas nossas vidas. Nós não entendemos isso e nós não vivemos e não desfrutamos destas coisas. E isso é culpa de quem? Nossa! Porque nós como cristãos, o nosso dever é devorar a Bíblia, devorar a palavra. Pega, compra uma Bíblia, é difícil de ler, pega a versão NVI, que é a nova versão internacional, que é a melhor que tem. Ah, pastor, eu quero NTLH. Não, essa não. Essa muda muito o sentido da frase. Essa é legal para você estudar. Você lê em outra versão, não entendeu, lê ali, mas te baseia por outra. Mas vai ler a Bíblia porque é a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos faz entender. Tudo o que está escrito aqui, todas as coisas que o Senhor tem para nós, nós não desfrutamos, nós não vivemos. Então, às vezes, nós vivemos uma vida salva, porque a Bíblia diz, se com o coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. A palavra de Deus fala que se tu crer e for batizado, serás salvo. Então, nós somos salvos, cremos, fomos batizados, cremos, confessamos Jesus como único e suficiente Salvador. Legal, estamos salvos. Mas e quanto às libertações? E quanto às renúncias que nós precisamos fazer do nosso passado? Coisas que ainda nos prendem, nos amarram, nos atam naquilo. Às vezes até mesmo tem coisas que nós não conseguimos largar, abandonar. Costumes que nós fazemos que estão ligadas a amarras do passado. E às vezes nós não entendemos, não sabemos. Por quê? Porque nós não entendemos de fato o que significou Isaías 53. O que Isaías profetizou acerca de Jesus Cristo. Ele não morreu só pela salvação. Ele não passou tudo o que passou só para nos dar salvação. A salvação é a porta de entrada, queridos. A salvação é uma doutrina maravilhosa, é a melhor doutrina para nós depois da nossa morte, amém? Mas antes de morrermos e sermos salvos, existe uma doutrina que nós temos que viver, que é a doutrina do reino. Então a salvação é a porta de entrada para o reino. Somos salvos, sim. Agora eu vou viver o reino de Deus na terra. Porque Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Alguma coisa isso precisa significar. E no reino não tem fome, no reino não tem perseguição. No reino do céu tem perseguição, mas não tem temor, não tem morte espiritual. No reino de Deus nós temos cura, nós temos libertação. No reino de Deus nós temos todas as coisas que o próprio Deus preparou para cada um de nós. E eu vejo algumas pessoas falando sobre reino dos céus e não entendem o que é reino. O que é reino dos céus? Se você perguntar o que é evangelho, se eu perguntar aqui o que é, não vou fazer isso, mas se eu perguntar o que é evangelho, olha, 90% das pessoas, algumas não, porque já ouviram pregar a respeito disso, 90% vai dizer, evangelho é salvação, pastor. Não, a salvação faz parte do evangelho, mas não é só isso. Porque o evangelho é das boas novas. É viver hoje aquilo que eu não preciso esperar a morte para viver, porque eu vou esperar estar lá nos céus para viver aquilo que Jesus disse que está aqui na terra. Jesus Cristo fala, olha, o reino de Deus, ele não vem por aparência visível, mas ele está no meio de nós. Em outra tradução fala que ele está dentro de nós. Eu acredito das duas formas. O reino dos céus está dentro, na pessoa do Espírito Santo, e está no meio, na pessoa do Espírito Santo, porque nós somos a igreja quando estamos reunidos. Não quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho em casa, eu não sou igreja. Quando eu estou sozinho em casa, eu sou aquilo que 1 Coríntios 5 fala que eu sou. Templo. E Deus, o Espírito Santo mora em mim. Mas para ser a igreja, eu preciso estar em unidade. Então é isso que nós precisamos entender e viver verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. De que forma? Para nos trazer a salvação, ele precisava morrer, vencer a morte e ressuscitar. Fez isso? Fez. Então por que ele foi chicoteado? Por que ele foi humilhado? Por que ele enfrentou tudo que ele enfrentou? Para que ele pudesse vencer sobre todas as coisas. Para que ele pudesse falar, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Para que ele pudesse olhar para nós e falar, olha,
Precisa de salvação? Beleza, eu te dou salvação. Mas tu precisa de uma cura? Ser curado. Precisa de uma libertação? Seja livre. Em nome de Jesus. Então, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi chicoteado por causa das nossas transgressões. Para que nós pudéssemos ser curados hoje, através de um dom do Espírito Santo. Através de uma ordem que nós podemos dar a doença, vai embora. Para que nós tivéssemos poder sobre isso, ele precisava ter vencido a doença também. Ele precisava ter vencido as dores, a perseguição. Ele precisava ter vencido também todas as coisas que no percurso do Calvário ele venceu. Amém. Ele precisava ter vencido tudo para poder olhar para nós e dizer, eu venci e vocês também vão vencer. E ele precisava ter vencido, para o apóstolo Paulo falar para nós em Romanos 8, em todas estas coisas, vocês serão mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então por que às vezes eu não venço, pastor? Porque eu não tenho entendimento de Isaías 53 da forma que eu deveria. Ou porque eu não creio como eu deveria crer. Sabe por quê? Eu já falei aqui há uns 2 ou 3 cultos atrás. E eu vou usar novamente o exemplo de uma pessoa que está acamada, enferma. E nós podemos nos reunir aqui e falar assim, quem aqui acredita que Deus tem poder para curar? Todo mundo, eu acredito, eu tenho fé. E aí uma nova pergunta que testa e prova a nossa fé. Quem aqui acredita que Deus vai fazer isso hoje? Mas aí algumas pessoas já não falam. E às vezes falam, mas não creem. E em algumas situações, isso está batendo em mim também, porque algumas situações eu não... Entende? Porque nós somos carne. Eu já vi tanta coisa acontecer, tanta coisa linda acontecer. Eu já vi osso estralar e voltar para o lugar. Eu já vi Deus curar uma fratura de joelho na imposição de mãos. Eu já assisti cego de nascença enxergar, surdo ouvir, já vi pessoas levantando de cadeira de roda. Eu já vi isso tudo, queridos. Já vi isso tudo. Então são coisas que nós vamos vivendo para edificar a nossa fé e para entender o que é reino de Deus. E quando Jesus Cristo fala através do apóstolo Paulo, porque, queridos, os escritos de Paulo são maravilhosos. Paulo disse que ele foi ao terceiro céu, ou seja, ele foi arrebatado. Ele não sabe se de sentidos ou não, mas ele vai ao terceiro céu e ele vê lá coisas inefáveis ao homem falar, ou seja, proibidas, que o homem não deve falar. Então ele aprende diretamente com o Senhor nos céus. Nos céus. O apóstolo Paulo, ele fala acerca de cura de uma forma muito maravilhosa. Inclusive, se nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver coisas que Deus operou ali que são perfeitas. Porque nós não vemos um ensinamento na palavra de Deus de alguém dizendo assim, olha, irmão, se tu for orar por alguém, tu tem que orar dessa forma aqui, tá? Não, a gente não vê isso. Tu precisa impor as mãos e tu precisa orar assim. Não, nós não vemos isso. O que nós vemos é os apóstolos e os profetas, e nós vemos os discípulos, os diáconos, em ação. E para corroborar o que eu estou falando, Pedro e João, a Porta Formosa. Me dá uma esmola aí. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem dá um salto e é curado. Isso é reino dos céus, na terra. E às vezes não vivemos, porque não cremos. Então nós temos que ter a fé para vencer. A morte para vencer. A doença para vencer o problema, a dificuldade, para vencer as tempestades da vida. Nós precisamos crer em Cristo, que Ele já fez todas as coisas e viveu todas as coisas, para que hoje nós pudéssemos viver a sua sombra. A sombra daquilo que Ele é, que Ele fez. E quando orares, orem em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Porque Ele fala, a mim foi me dado um nome que é sobre todo o nome.
Meu Deus, amados, a palavra de Deus ela é recheada de provas que nos trazem convicção daquilo que nós podemos viver e desfrutar. O próprio apóstolo Paulo, eu ia falar isso aquela hora que falei sobre ele estar com Deus, ele vem em uma das suas cartas e diz assim: nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que são embaixadores? Fazem parte de um reino que tem autoridade e tem poder para falar em nome deste reino. Mas o que é necessário para falar em nome de reino? Ser participante dele. Ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. É isso que te define. O que te define não é o que pensam de ti. O que te define é se tu confessou Jesus como Salvador ou não. O que te define é se tu optou por esta vida. O que te define é se tu olhou para ele e falou assim: eu quero confessar como único e suficiente Salvador e viver uma vida para ti, morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo. É isso que define se nós somos participantes do reino ou não. E se tomamos esta decisão nas nossas vidas, então nós podemos viver isso intensamente. 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 E eu falo, e às vezes nós até achamos legal, mas durante a semana, rapidamente, nós esquecemos. Assim como Jesus falou da semente que cai no pedregulho, né? Que ela cresce, brota, e depois o calor do sol vem e murcha ela. Ou aquela que é plantada em meus espinhos, que ela até brocha, ela até brota, mas aí cresce os espinhais e ela morre sufocada. É assim. Imagine você fazendo uma campanha de jejum, uma campanha de oração, e aí aparece uma pessoa enferma na sua frente, tu impõe as mãos e essa pessoa é curada. É legal ou não é? Mas nós não podemos ser hipócritas e dizer, não, isso aí. Não, é legal pra caramba. Nós não temos glória nenhuma nisso, tudo vem do Senhor. Mas isso é muito legal, cara. Ser usado por Deus é uma bênção, queridos. É uma bênção. E aí, às vezes, nós saímos aqui no domingo, pá, agora sim. Só que a rotina do nosso dia a dia acaba conosco. Acaba conosco. E nós saímos daqui e nós lembramos das nossas aflições. Nós nos lembramos das nossas dificuldades. Nós nos lembramos que amanhã eu estou cheio de pepino para resolver na empresa. E aí eu esqueço das coisas essenciais. E eu não estou falando que não é essencial botar comida na tua mesa, não é isso, isso é muito essencial. Mas eu estou falando que as coisas espirituais precisam estar acima das coisas naturais. Nas nossas vidas, para ser salvo, não, para ser salvo você precisa confessar Jesus e ser uma pessoa santa. Mas para viver o reino da terra aqui, isso precisa ser essencial para você. Para que você possa abrir a sua boca aqui e falar acerca do reino, e pessoas serem curadas, e o tempo mudar, e se você ter autoridade espiritual, isso precisa ser essencial para você. Precisa ser essencial para nós. Só que às vezes é mais fácil chegar no domingo e dizer, ora por mim, pastor. Mas você também tem essa autoridade. E eu não estou falando que nós não vamos orar. Queridos, eu amo orar por vocês. Eu amo orar por vocês. Amo. Mas você também tem autoridade espiritual. Você também pode. O véu não descortinou só para mim e para a pastora. O véu descortinou também para você. E você pode chegar a um ponto, veja o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando, daqui a pouco de ter mais intimidade com Deus do que nós. E daqui a pouco você é levantado a ser um novo pastor, a nova pastora desta igreja. Não somos nós que decidimos estas coisas, é a sua intimidade com Deus. São as suas escolhas com Deus. É as coisas que você abre mão na terra por Deus, que vai definir quem você é em Deus. São essas coisas que vão fazer você entender o que de fato Isaías 53 fala. Viver e crer nisso. Crer nisso. Crer nisso. E aí depois ele... É legal, porque depois que ele fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, nós não somos vencedores por nós,
Eu não sou vencedor porque eu tenho muita fé. Eu não sou vencedor porque eu sou feio ou bonito. Eu não sou não. Eu sou vencedor por aquele que me amou. E eu creio nisso. Aí ele vem e fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Tudo é por Ele, por causa do amor que Ele sentiu por nós. É por isso que Isaías profetiza acerca dele, e é por isso que ele veio a essa terra e enfrenta tudo o que enfrentou. E quando ele venceu, ele pegou um mapa, não sei quem trabalha com processos aqui, ele pegou um mapa mental, pum, e disse assim: façam isso aqui, e vocês também vão vencer. Amém. O que é fazer isso aqui? Intimidade com Deus, presença, oração, jejum, porque isso tudo vai edificar a tua fé. E quando a tua fé estiver edificada, amados, não há limites para isso. Não há limites para o que Deus pode fazer através da nossa fé. Não há limites. Não há limites. Tem um pastor, não lembro qual pastor que fala, se é o Silas, não lembro. Ele fala: o tamanho do nosso Deus é o tamanho da nossa fé. É o tamanho da nossa fé. E ele tem até aquelas frases de caminhão, né? De crente, e diz assim: não diga para o seu Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Mas não diga nada do teu problema, manda ele embora. Em nome de Jesus. E ele tem que ir. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Se ele não ir, você precisa orar mais, para que a tua fé seja acrescentada. Ele precisa ir embora em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, procure uma igreja para você. Se você não encontrar, venha conosco aqui.